Louvado seja esse Deus maravilhoso. Irmãos, estava pensando a respeito do nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus, de acordo com a religião, de acordo com a igreja, deve ser de oração, né? As pessoas dão muita importância à oração, principalmente o crente. Eu conheço pessoas que passam às vezes 10 horas num monte orando. Eu já cansei de participar de vigília e igreja que você tem que ficar 1 hora de joelho orando. É como se fosse uma obrigação, entendeu? Você tem que orar. Conheço pessoas que oram muito, mas aí você vai conversar com elas, elas não sabem nada da Bíblia, nada. Não tem tempo para ler a Bíblia, não acha que não precisa de ler a Bíblia, acha que a oração vai resolver tudo. Mas primeiro que Jesus explica como deve ser a oração. Lá no Pai Nosso, Jesus explica para a igreja como deve ser a oração. Ao invés das pessoas fazerem como Jesus explicou, eles transformaram a explicação em uma oração, a oração do Pai Nosso. Jesus explica como você deve falar com Deus, o que você deve falar com Deus. Eles transformaram numa reza. Aí o cidadão reza aquilo ali, ele repete aquilo ali várias vezes, achando que Deus vai ouvir. Então, eles ficam criando um Deus que, ao mesmo tempo que Ele é todo poderoso, Ele não tem poder nenhum. Ao mesmo tempo que Ele é o ser mais inteligente do universo, Ele não tem inteligência nenhuma. Porque você imagina a sua namorada, ou o seu namorado, ou a sua esposa, quando vier ter um encontro romântico com você, escrever 2, 3 estrofes ali, né? E toda vez que encontrar com você, ficar lendo aquilo ali, a mesma coisa. É ridículo. Você vai falar com ela: minha filha, não precisa ficar repetindo isso aí não. Fala do seu coração que você está sentindo para mim, pode conversar comigo. Quem quer uma declaração desse tipo? Agora, você acha que Deus vai querer reza? O que Deus quer é que a gente converse com Ele abertamente, assim como a gente conversa com as pessoas que a gente ama, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas na rua. Você não chega na rua para vender alguma coisa e você pega uma coisa escrita e chega para a pessoa e fica lendo aquela coisa escrita. Você conversa. Nós temos que aprender a conversar com Deus. É isso que Deus quer. Aí que a gente abra o nosso coração e converse com Deus. E uma coisa muito importante da oração, que as pessoas não entendem, é que a oração é para nós. Quando eu oro, eu estou orando, é para o meu bem, não é para Deus. Deus não precisa da minha oração. Aliás, eu não tenho nada para dar para Deus, nem você, nada. Até o amor que você tem é miserável. Perto dos anjos de Deus, perto de Deus, o teu amor não é nada. Mas por que eu devo orar? Eu devo orar porque eu devo criar, primeiro, uma relação de intimidade com Deus. Toda vez que eu me achego a Deus, eu estou me relacionando com Deus. Eu devo orar porque eu tenho que aprender a contar tudo para Deus. Ah, mas Deus não já sabe? Sabe. Mas na hora que eu conto para Ele, eu fico sabendo. Por quê? Porque nós temos mania de varrer tudo para debaixo do tapete. E a pessoa que a gente mais engana e que mais finge com ela somos nós mesmos. É ridículo. Mas quem passa a perna na gente é a gente mesmo. O diabo, o poder dele é limitado.
Todo mundo tem medo do diabo aí, crente aí com medo do diabo. O diabo só entra na casa quando a porta está aberta. Ele não tem poder para entrar na sua casa se a porta estiver fechada. Quem abre a porta para ele? Você. Tem gente que acha que é santo, que o diabo não usa ele. Ele chega em casa, vai encontrar com a esposa, o diabo fala no ouvido dele. Claro que o diabo não vai aparecer do lado dele e falar com voz de homem, vai botar o pensamento nele. Ele já vai olhar errado para a mulher, já olha errado, já fica com o olho ruim. Se a mulher fala alguma coisa, que às vezes o diabo também bota o pensamento nela, ele já recebe mal. E aí o que ele começa a fazer? É servir ao diabo. Entendeu? E acha sempre que está certo, porque você está sempre certo, não é? Por isso devemos orar. Quando você ora a Deus, você começa a observar os seus erros, os seus defeitos, as suas fraquezas, e você tem a chance de se converter, você tem a chance de melhorar. É para isso que serve a oração, não é? E eu vejo que as pessoas, a única coisa que elas não querem é mudar. Elas só vão indo empurrada até certo ponto. Quanto mais você empurra ela para a verdade, mais ela puxa o freio, mais ela retém a vida. Enquanto nós temos que tomar atitude contrária, nós temos que andar atrás de Jesus, nós temos que correr atrás de Jesus, nós temos que querer ter um encontro com Jesus. E a oração, o que a oração vai fazer? Ela vai nos fazer dependentes de Jesus, não é? Você, quando deseja uma coisa, por exemplo, você deseja a conversão de um filho, você deseja que uma pessoa que você ama pare de usar droga, você deseja comprar um carro. Se você ora a Deus, se você pede para Deus, o que vai acontecer? Se for realizado aquele desejo seu, você vai dar glórias a quem? A Deus. Você vai entender que Deus está te ajudando. Por quê? Porque você pediu para Deus. Mas a maioria das pessoas não, elas vivem o dia inteiro como se não precisasse de Deus. Deus para eles não serve para nada, só na hora da calamidade mesmo. Aí eles saem procurando Deus. No dia a dia, a pessoa não procura Deus. Por isso que temos que orar, porque quando você ora, você vai ver a ação de Deus na sua vida. Muitos jovens hoje estão perdidos, estão indo para o inferno, não é? Quantos jovens hoje estão indo parar na cadeia, destruindo o seu futuro, destruindo o seu nome? Estava vendo a reportagem, a cada 2,5 segundos é preso uma pessoa lá nos Estados Unidos, isso nos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Agora a pessoa está sendo presa por quê? Porque agora estão perseguindo gente honesta? Não, porque ele é um desobediente da lei. E por que ele está desobedecendo a lei? Porque, primeiro, a sociedade ensina tudo errado para a pessoa. A sociedade faz apologia ao álcool, faz apologia à droga, faz apologia à traição. Não é? A sociedade é contra Deus, é contra a igreja. A criança não aprende a ter temor a Deus, não aprende os princípios de Deus, não aprende a cultura de Deus. Aí quando ela está lá na cadeia, está lá no inferno, aí os pais, nem todos, né, os pais se desesperam, aí começam a procurar Deus. Não é?
E quem está sofrendo? O coitadinho do jovem, que menino, com 12 anos de idade, ele começa a achar que ele é gente. Ele já começa a achar, ele olha para o pai dele e acha que o pai dele é bobo. Meu pai é bobo, não sabe nada. Minha mãe é boba, não sabe nada. Ele que sabe tudo. Com 12 anos de idade, ele já sabe tudo. Com 15 anos de idade, ele é o rei do pedaço. Ninguém sabe mais do que ele. Ele que sabe tudo. Todo mundo é bobo. Só ele que sabe das coisas. Se ele estiver vindo na igreja, ele aprende a amar o pai, a amar a mãe, aprende a amar a Deus, aprende que no universo nada vive sem lei, que existe lei para tudo, e que você tem que respeitar a lei, você tem que andar conforme a lei. Daí ele aprende que ele tem que ser honesto, que ele tem que trabalhar honestamente para ganhar o pão dele de cada dia. Ele vai aprender isso aonde? Na igreja, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo louvores, conversando com pessoas que buscam a Deus. Mas o que a família faz? Larga um menino de 10, 11, 12, 13 anos no mundo para aprender só coisa errada. Aí quando ele aprende tudo que é errado, querem consertar ele, né? Já começa primeiro a condenar, né? Os parentes já começam, o filho do fulano não vai nada, o filho do fulano isso, o filho do fulano é aquilo. A sociedade que puxou o coitadinho para o buraco só vai apontar o dedo contra ele. Gente para aparecer na sua casa para te ajudar, pode esquecer, entendeu? Pode esquecer, é só para te condenar. Aí, ainda tem um problema. Quando esse coitadinho vai preso, que vai um pastorzinho lá, um missionáriozinho lá, prega para ele, que ele entende, se converte, vem para a igreja, a família fica com raiva. Agora ficou tolo, está indo para a igreja, agora está dando dinheiro para pastor. Entendeu? Mas quando estava dando dinheiro para o traficante, não tinha problema. Entendeu? Aí quando vai para a igreja, agora ficou fanático. E a família vem junto? Não, a família não pode vir junto. Entendeu? Então é assim que funciona. Enquanto as pessoas não entenderem que tem que trazer Deus para dentro de casa, até porque a casa de cada um tem que ser um lugar santo. Por princípio, a casa da gente é o lugar da nossa família, a gente chama de lar. Mas a primeira coisa que as pessoas se preocupam em botar dentro de casa é cerveja, porque a cerveja é que vai trazer a felicidade para o lar. Entendeu? Essa é a primeira coisa. Entendeu? Cada um achando mais bonito quem bebe mais, como se fosse alguma vantagem. Entendeu? Se a pessoa não entender que ela tem que trazer Deus para dentro da casa dela, para dentro do casamento, para os filhos, para os netos, ela não consegue alcançar lá na frente a felicidade. Pode ganhar dinheiro, pode ficar famoso, pode ficar rico, pode, mas não quer dizer que é isso aí que vai dar felicidade, não. Às vezes tem muita gente que era melhor que ela ficasse pobre, porque às vezes fica rico, consegue a coisa. Eu fico impressionado, porque para mim a coisa mais difícil que tem aqui na terra é ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito difícil, tá louco? Ganhar muito dinheiro é praticamente impossível para as pessoas normais, praticamente impossível. Aí o cidadão, rapaz, dá uma camelada numa bola lá, alguém se agrada dele, ele sai lá da favela, fica milionário e não consegue ficar feliz. Eu fico pensando, gente, o que essa pessoa tem na cabeça? Aonde uma pessoa dessa vai ser feliz? Vai existir algum planeta, algum lugar no universo que essa pessoa vai ser feliz? Se aqui na Terra, com toda a dificuldade para ganhar dinheiro que existe, o cidadão consegue, no meio de 7 milhões de pessoas,
Uma meia dúzia consegue ficar milionário, o cara consegue. Não estou falando de um grande cirurgião de coração, não. Uma pessoa que passa 10, 15, 20 horas operando alguém para salvar a vida, não. Eu estou falando do cara que dá uma canelada numa bola, estou falando do cara que dá soco no outro lá na luta de boxe, de MMA. Eu estou falando do cara que de repente consegue uma oportunidade e canta a musiquinha, fica milionário. Aí fica achando que é a pessoa mais importante da Terra. Aí no final se entrega a droga e é um suicídio ainda. Absurdo. Felicidade está em Deus. A felicidade está em você ler a Bíblia, porque a única palavra na terra que pode mudar a sua vida, o seu pensamento, a sua estrutura é a Bíblia. Tanto que diz lá no livro de Hebreus claramente que a Bíblia penetra na divisão da alma. A Bíblia pode mudar até o seu DNA. Você não sabe, mas quando você lê a Bíblia, quando você lê um versículo da Bíblia, você não está lendo uma palavra comum, uma palavra normal. Essa palavra é tão poderosa que desde quando essa palavra foi escrita na terra, ela transformou a vida de milhões de pessoas. Tirou o alcoólatra do alcoolismo, tirou o drogado do vício de droga, tirou a prostituta da prostituição. É uma palavra que ela foi falada lá no meio do deserto, pessoas simples e pobres, e ela ecoa até hoje, está aqui, ó, nós estamos ouvindo ela aqui. Então, não se iluda não. A Bíblia, apesar de ser um livro mais traduzido do mundo, que é traduzido em mais de 2.600 línguas, apesar de ser o primeiro livro impresso do mundo, apesar de ser o livro mais distribuído no mundo, é o maior best-seller que tem no mundo, ele é o único livro na terra que foi escrito por Deus e que tem o poder de Deus sobre ele, quer você acredite ou não, quer você aceite ou não, quer você leia ou não, isso aí já é problema teu. O reino de Deus é para quem crê. Se você não crê, isso é problema seu, entendeu? Muitas pessoas andaram com Jesus, viram Jesus ressuscitar pessoas, viram os milagres de Jesus, não adiantou nada. Muitos crentes andaram com Deus no deserto, viram o mar se abrir, viram a ressurreição de pessoas, viram Deus mandar comida do céu, não adiantou nada. Então, hoje é diferente. Por isso que Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem ouve a palavra de Deus e aceita é aquela pessoa que ela usa a inteligência dela para o seu próprio bem e para o bem das pessoas que ela ama, porque não há outro caminho, não tem outro caminho. Nós estamos lendo o livro de João, diz a palavra do Senhor assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo.
Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou, e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aqui Jesus, ele usou uma palavra que em vários versículos da Bíblia você vai ver a comparação da palavra dormir com a morte. No caso, essa palavra dormir aqui, ele estava falando da morte. Lázaro estava morto. Mas ele faz uma referência no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, que diz lá: quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então... Não, isso aqui é o livro de Samuel. O livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2, diz assim: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para desprezo eterno. Então, no versículo 12 diz assim: Disseram, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro está morto. E folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para que morremos com ele. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Irmãos, aqui nós estamos vendo uma palavra muito importante, que Jesus nos chama a atenção aqui para a Bíblia. Primeiro, que Deus faz milagre na nossa vida. Nós reconhecemos a existência de Deus, nós muitas vezes reconhecemos a nossa dependência de Deus, mas quando nós queremos alguma coisa para nós, algum milagre, algum sonho, nós queremos que Deus faça imediatamente. Não esperamos em Deus, não acreditamos no poder de Deus, que Deus pode, mesmo sabendo que Deus tem poder para fazer o impossível. Deus tem poder para curar câncer, para curar AIDS, Deus tem poder para ressuscitar, mesmo sabendo. Mas como Deus não faz a nossa vontade na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, a gente começa a questionar o poder de Deus. E aqui nós vemos, por exemplo, o discípulo Tomé já duvidando do poder de Jesus. E Jesus, quando fala que ia lá para a Judéia, ele já fica com medo de morrer. Ele estava andando com Jesus, mas estava com medo de morrer. E Jesus, quando fica sabendo da morte de Lázaro, ele fala: ainda bem que vocês estavam comigo para ver que eu estava aqui, estava longe de Lázaro, e já fazia 4 dias que Lázaro tinha morrido, a pessoa já estava apodrecendo já, entendeu? E aí diz aqui no versículo 18: ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, ou seja, mais ou menos 3 quilômetros era a distância de Betânia para Jerusalém. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Quantas vezes a gente fala essa palavra, né? Se Deus estivesse aqui, não tinha acontecido isso comigo. Mas o Senhor está presente. Jesus estava longe, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha internet, não tinha como se comunicar com uma pessoa daqui a Itajaí, e ele já sabia que Lázaro estava morto. Por quê? Deus vê tudo, Deus sabe tudo.
Deus vê a tua vida 24 horas por dia, não se iluda. E se Deus não está agindo, é porque há um merecimento seu para que Deus não haja, ou então há um propósito de Deus, um propósito de que você, passando pelo deserto, passando pelas águas, ou passando pelo fogo, você se converta, porque o desejo de Deus é que você se converta, não é? E por amor a você, Deus vai deixar você passar, ou porque você fez com a própria mão e não reconhece a Deus na sua vida. Aqui se faz, aqui se paga, não é? Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Olha, você vê que Marta que conhecia as Escrituras e acreditava nas Escrituras, porque quando Jesus falou: olha, seu irmão há de ressuscitar, ela já sabia que a promessa de Deus para aquele que crê é de ressurreição e vida eterna. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Olha só, esse versículo é muito importante. Primeiro, que Jesus está deixando claro que você tem que crer nele. A Bíblia fala em mais de 200 versículos que a nossa fé é em Jesus. Tem gente que acredita em santo de barro, santo de ouro, santo de pedra, acredita em tudo, de menos em Jesus, porque Jesus falou: se você diz que me ama, você tem que amar os meus mandamentos. Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra, aqueles que ouvem a Bíblia e a praticam. Então, dizer que conhece Jesus só de nome não adianta. É a mesma coisa você dizer que vai pagar a conta só de boca e não arrumar o dinheiro para pagar, ou então pagar a conta com cheque sem fundo. Entendeu? O que o Senhor nos chama a atenção aqui e diz: quem crê em mim, crê, tem que ter atitude. Essa história de crer só de falar não adianta. Quando ele fala crer, você tem que acreditar como? Como crer em Jesus? Através de quê? Acendendo vela em casa, rezando com uma imagem, é isso que crê em Jesus? Acreditando em homem, seguindo igreja, seguindo pastor, sacerdote, padre. Crer em Jesus, você tem que primeiro conhecer a Bíblia Sagrada, conhecer as palavras de Jesus. Você tem que ler a Bíblia. Ninguém pode escapar disso. Arrumar desculpa é fácil. Todo mundo arruma uma desculpa para não ler a Bíblia. Todo mundo tem uma desculpa na ponta da língua para não ler a Bíblia, mas diz que crê em Jesus. Como que você vai crer? Como que você vai saber o caminho se você não quer ler o endereço? E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está aqui e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido.
Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde o pusestes? Disseram-lhe: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. Ou seja, veja bem que aqui Jesus está dando um exemplo, que muitas coisas já sabia. Ele tinha convicção do que ia acontecer, ele já sabia que ele ia ressuscitar Lázaro e tudo, mas ele tinha que falar para as pessoas que estavam ouvindo acreditar, não é? Por isso que ele fez essa oração em voz alta. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus tomaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com os seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Irmãos, essa é uma palavra que ela é muito poderosa, porque nós queremos acreditar em Jesus, queremos acreditar em Deus, como aquela geração iníqua que pedia um milagre. Hoje ninguém acredita em nada mais, ninguém acredita em ninguém. É muito difícil para nós hoje acreditarmos no Deus vivo, um Deus que pode
qualquer coisa, qualquer coisa. A Bíblia diz que o mesmo Deus de ontem é o mesmo de hoje e será o mesmo de sempre. Tem gente que separa o Deus do Velho Testamento e Deus do Novo Testamento. Deus é o mesmo, Deus não mudou. E o homem também é o mesmo. Gente ruim existe na terra desde quando a terra existe. Gente boa também. Gente que acredita existe desde quando surgiu o primeiro homem na terra. E gente que não acredita também. Então, você ouve a palavra de Deus porque Deus espera que você mude para o seu próprio bem. E quem leva a palavra de Deus até você é o próprio Deus, porque Jesus deixou claro: ninguém vem a mim sem que o Pai o atraia. Você não vem na igreja, você não liga um rádio, ouve uma pregação, você não ouve um louvor, você não pega numa Bíblia, é porque você acha, ou porque isso, ou porque aquilo, ou porque alguém falou. É tudo porque Deus tem uma obra na sua vida, é tudo porque Deus quer o seu bem, é porque Deus quer mudar a sua vida para o seu bem, é porque Deus quer cumprir na sua vida e na vida da sua família o projeto dele, que é de ressurreição e vida eterna. Aqui Deus só mostrou o poder dele, ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. E você vem a Deus para buscar só essa ressurreição, ressurreição da terra, buscar prosperidade, buscar prazer na igreja, buscar palavrinha que te agrada, buscar conversa fiada, buscar engano, buscar sentimento de espírita, buscar milagre. Você tem que vir a Deus, porque é o único caminho. Sem Deus você não terá futuro. Assim como morre o animal, você morrerá. Do pó viestes, ao pó voltarás. Entendeu? Você só será alguma coisa o dia que você abrir o seu coração e aceitar o projeto de Deus para a sua vida de ressurreição e vida eterna. Entender que não existe um prêmio maior do que esse. Você fica andando atrás de migalhas aí o dia inteiro, achando que vai ser feliz com as migalhas que o mundo te dá. Até hoje nada te satisfez, nada. Eu quero ver se você tem coragem de chegar na sua cara, na frente do espelho, e dizer que você é a pessoa mais feliz aqui na terra. Eu quero ver, entendeu? E olha a sua volta, vê a sua família como é que está. Se está todo mundo feliz. Se nem o milionário está feliz, imagina nós, pessoas simples. Só há felicidade com Deus, só há felicidade quando você tomar a decisão de você amar a Deus e de você amar a palavra de Deus. Amém? Louvado